dica é muito importante, é uma dica que eu acho que muita gente vai gostar, que é sobre o TOEFL. Como que é o TOEFL, Cíntia? O TOEFL, deu até enrolado na língua. Como que é o TOEFL, Cíntia? Me explica aí, porque eu não sei de nada, tenho preguiça de pesquisar também, então vamos lá que eu tô aqui pra te ajudar. Primeiramente, o TOEFL é uma prova de proficiência da língua inglesa e ela é usada principalmente quando você vai estudar fora do país. Ela é uma prova que ela é meio que tipo, ela é mundialmente reconhecida, então você pode fazer essa prova e ir pra qualquer país, não vou dizer que qualquer escola em qualquer país vai aceitar, mas ela é uma prova que muitas escolas de muitos países aceitam. Ela é meio que uma prova oficial pra medir o seu nível de inglês. Então ela é pedida, sempre que você vai fazer intercâmbio, alguma coisa, ela é pedida pra saber qual é o seu nível mais ou menos. Eu fiz essa prova, eu fiz a ITP, tem a ITP e a IBT. Não sei nada sobre a IBT, eu só sei que elas são medidas, a pontuação de forma diferente, e ela tem uma parte que não tem na ITP, mas eu não sei muito, então eu vou falar sobre a que eu sei, que é a ITP. Eu fiz essa prova quando eu precisei prestar pro Ciências Sem Fronteiras, então eu precisava tirar uma nota mínima de, eu sempre conto isso, né, de 437, e eu tirei exatamente 437, então por uma questão eu não iria pro meu intercâmbio, então, enfim, passei raspada, cagando, Cíntia, sortuda. Eu não vou explicar o que cai na prova, gente, porque o que cai na prova, tudo. Você precisa estudar tudo, você precisa estudar gramática, interpretação de texto, praticar o seu listening, precisa de muita coisa. Então eu vou dizer mais ou menos como é a construção da prova, como ela é e algumas coisas que você não pode esquecer na hora da prova. Essa prova ela é dividida em Listening Comprehension, Structure and Reading Expression e Reading Comprehension. Vamos pela primeira. Listening Comprehension é a primeira parte, a primeira sessão da prova. Eu digo que ela não é a mais difícil, porém quem nunca teve contato com a língua é a mais difícil. Quando eu fiz a primeira vez, foi a parte mais difícil pra mim. Eu não tinha esse contato de ouvir americanos falando o tempo todo, de ouvir inglês o tempo todo. Então pra mim acho que foi uma das mais complicadas. Essa parte ela tem 50 questões e você tem 35 minutos pra completar ela. Porém, não são 35 minutos assim, o que você faz a hora que você quer. Não. Esse áudio, ele é sem pause e, por exemplo, ele começa, ele lê a questão que não tem na sua prova, ele só mesmo pra você entender pelo listening, pra saber se o listening tá bom. Ele às vezes conta uma pequena historinha, uma conversa entre duas pessoas e aí vem as perguntas. Às vezes um diálogo, vem 3 perguntas sobre aquele diálogo, às vezes só vem uma pergunta sobre aquele diálogo, às vezes 4, 5 perguntas. Então é variado. E, por exemplo, ele te dá aproximadamente acho que uns 10 segundos pra responder cada questão. Então ele fala o áudio, né, tudinho bonitinho, e no próprio tempo do áudio ele tem 10 segundos. Depois que passa 10 segundos, ele já começa a próxima questão. Então, uma dica, quando estiver fazendo essa sessão, Cíntia, mas eu não entendi essa questão, calma aí que eu vou ler as alternativas de novo pra ver se eu entendo, se eu lembro que ele falou. Não faz isso. Por quê? Você ouviu o áudio, ouviu, não entendi, pula para a próxima, esquece aquela questão. Cíntia, mas eu... vai perder aquela questão, mas eu... não reclama. Caramba, só pula. Sabe por quê? Quando você ficar naquela questão, ele já tá lendo o áudio da questão número 2. Quando você tentar resolver a 1, que provavelmente, né, você não sabe nem se tá certo, que você não lembra o que você escutou, quando você for pra 2, ele já tá indo pra 3, ou seja, foram 2 questões perdidas. Então é melhor você perder uma questão só do que você perder 2, entendeu? Eu sei que é assim, dá um nervoso na hora da prova, que você fala, ai meu Deus, mas eu não quero perder essa questão. Segue em frente, só lembra isso na hora que estiver fazendo a prova. Segue em frente, segue em frente. Segue. Não volte pra outra questão. Não faça isso. A próxima sessão é Structure and Reading Expression. Essa tem 40 questões e 25 minutos pra fazer. Bom, essa sessão era dividida em 2 partes. Uma parte é sobre a escolha da melhor alternativa que completa a frase. Como que é isso? Vai ter lá uma frase e vai ter um pedaço faltando. E vão ter lá alternativas. Por exemplo, pode ser um verbo. Vai ter o verbo conjugado de 4 maneiras diferentes. Você vai ter que dizer qual é a maneira que ela tá conjugada certo que encaixa naquela frase. Ou pode ter verbos modais parecidos. Might, must, should, e você tem que completar com o que faz mais sentido na frase. Então sempre vão ser coisas que são muito parecidas e você precisa ali na hora ver o que é, o que não é. Minha dica é, são 40 questões, 25 minutos, ou seja, você tem muito menos de 1 minuto pra responder cada questão. Então leu a frase no máximo 2 vezes, leu as alternativas todas uma vez e tem ali uns 10 segundos pra pensar em qual é a alternativa e pula pra próxima. Isso aí você já levou uns 30 segundos. Então, você tem mais ou menos uns 30 a 40 segundos pra cada questão.
Então é bem rápido, não perde tempo também. Hora do ventinho, calma aí, vem. E a segunda parte, dentro dessa mesma sessão de Structure and Reading Expression, você vai ter o reconhecimento do erro. Então, por exemplo, vai ter uma frase e vão ter sublinhados algumas palavras. Por exemplo, se são 4 alternativas, vão ter 4 palavras sublinhadas. Nas alternativas você vai ter que dizer qual é aquela palavra que tá errada. Tudo é múltipla escolha, tá, gente? Tudo é múltipla escolha, não tem nada de discursiva. Então, vai ser de algum jeito assim, se eles mudarem provavelmente, mas vai ser parecido desse jeito. Já digo que não é muito fácil essa parte. Pode parecer fácil, mas não é muito fácil. Então, estude bastante. E a terceira parte é Reading Comprehension, que elas são 50 questões e 55 minutos pra você responder. Nossa, bastante tempo, né, Cíntia? Mais de 1 minuto por questão. Errado, porque você tem textos pra ler. Então são aproximadamente 5 textos com 10 perguntas para cada texto. Não é muito fácil também essa parte, mas não é questão de dificuldade de que, eu não sei, é difícil. Não, essa parte não é difícil, mas é questão do tempo. É pouco tempo, então você precisa pensar rápido, você precisa interpretar rápido. Pode parecer que a prova é um monstro porque eu tô botando medo em vocês, mas é que eu também não quero dizer que a prova é muito fácil, porque ela não é. Mas também ela não é impossível de fazer, tá, gente? Ela é de boa, digamos assim, se você estudar um pouquinho, pelo menos. Então, por exemplo, você tem um texto pra ler. Os textos são, digamos, uns 4 parágrafos. Então você vai gastar pelo menos aí uns 3 a 4 minutos pra ler cada texto. Então você já perdeu aí... Não, 3 a 4 minutos é exagero. Você vai ler talvez 2 minutos, no máximo, pra cada texto. Então você já gastou aí 10 minutos só de texto. Você não tem nem mais 55 minutos. Você só tem 45, talvez 40, dependendo da sua velocidade de ler o texto. Porque você tem que ler e entender também, não é só sair lendo as palavras e pronto, não. Tem gente que aconselha assim, lê algumas questões e depois volta no texto pra saber o que tá relacionado com as questões. Acho furada, porque você vai perder muito mais tempo. Você vai ter que ler a questão, aí vai no texto, depois você vai ter que ler a questão de novo. Você não vai lembrar qual questão fala do que. Então o meu conselho é, leia o texto prestando bastante atenção, preste atenção nas coisas importantes. Eu ia falar pra sublinhar, mas não pode escrever no seu caderno de perguntas. Você só pode escrever no cartão resposta, tá, gente? Não escreva, você pode ser eliminado da prova se você fizer um risco, se você fizer qualquer anotação no caderno de resposta, então não faça isso. Mas vá prestando atenção nas partes importantes, por exemplo, que der característica a alguma coisa, que definir alguma coisa, vá prestando atenção nisso, que provavelmente as perguntas vão ser sobre isso. Foi pra pergunta? Leu a pergunta uma vez, as alternativas uma vez, marca. Não pensa muito. Se você ficar pensando muito, você vai perder muita questão. Então, talvez alguma alternativa ou outra mereça um pouco de tempo maior, né? Pode separar um pouquinho mais de tempo, ler 2 vezes. Mas não fique lendo 3, 4, tipo, não entendo, 5, 6, não vá pra próxima. Pode ser que a próxima questão seja muito fácil e você gasta apenas alguns segundos nela e já foi pra próxima e talvez dê tempo de voltar nessa, o que é pouco provável, mas talvez, né? Lembrando que a prova não é a caneta, a prova é a lápis, então leve lápis, leve mais de um pra não ter que ficar perdendo tempo apontando. Já viu que o tempo é bem pouco, então leva lápis, leva de preferência uns 2 ou 3 lápis. Não pode usar caneta, então apenas lápis. Uma observação, eu tava pesquisando ali, eles sempre falam que tem 2 tipos de prova ITP, eu não sabia disso, mas que uma é iniciante, intermediário e outra é intermediário avançado. Então fala que o primeiro tipo, a pontuação máxima é de 500 e a mínima é de 200. E a avançado é mínima de 310, máxima de 677. Então é o que diz, e também tem 2 tipos de simulado. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona o simulado, fazer uma questãozinha com vocês e depois vocês façam o restante aí em casa, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que é mais ou menos o simulado que eles têm no site deles. Eu vou deixar esse link na descrição pra vocês, tá? Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que é do TOEFL ITP. E aqui tem o nível 1 e nível 2. Então eu vou fazer aqui esse nível 2. No caso, a primeira sessão, que é de Listening Comprehension. Ele te dá aqui primeiro uma explicação de como é, ó. E você tem as alternativas, e aqui ele explica qual que é a resposta certa. E aí ele te dá, são exatamente 12 segundos que eu li ele no site, e aí ele vai pular já para a próxima questão. E aí, assim, sucessivamente. E agora essa sessão 2, que tem tanto a parte que eu disse pra vocês da Reading Expression, que no caso é pra você ver qual é a palavra que tá errada no caso. Tem essa aqui, ó, questão 6. Qual dessas palavras aqui que estão erradas? Não erradas que elas estão escritas erradas, não. Todas elas estão escritas certo. Mas qual que não tem concordância? Qual que tá no tempo verbal errado, por exemplo? Então você vê aqui, letra C. Você vai marcar no seu cartão resposta número 6, letra C. E também tem a parte de você completar, né? Ver o que
faz mais sentido pra completar, e aqui tem todas as respostas também. E a seção 3, que tem o vocabulário também, que eu não comentei isso com vocês, que no caso aqui, top, tá sublinhado, então vocês vão ver o que se aproxima mais do que um sinônimo do top. E também a parte do Reading Comprehension, que você tem o texto, que tem um textinho aqui, e aí você tem as questões relacionadas a esse texto. No caso, são 5 textos no total. E aqui tem as respostas também pra vocês verem. Viu, gente? Não é difícil, mas é necessário um pouquinho de atenção e um pouquinho de estudo. Cintia, o que eu estudo? Estuda tudo, revisa tudo. Tudo que tiver que estudar, você estuda. Não tem muito matéria. É inglês, conhecimentos de inglês. Aqui na descrição tem todos os links, tanto o link do simulado, quanto o link do manual do candidato, manual do aluno, que lá tem todas as informações. Então qualquer link que eu achar interessante, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Espero muito que eu tenha ajudado com esse vídeo a preparar você melhor pro TOEFL, talvez, porque às vezes lendo a gente fica meio confuso, né? Mas alguém explicando talvez fique um pouco mais fácil. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não deixa de se inscrever no canal, no botão aqui embaixo vermelho, pra você receber todos os próximos vídeos. E deixe seu comentário também, se você tem alguma dica pra alguém, se você já fez, se você vai fazer. Dividir a sua experiência com a gente, tá bom? Me segue nas redes sociais também, sou Cintia Sabino em todas elas. Beijo e tchau, até o próximo vídeo.